Existe um lugar que o mundo aprendeu a enxergar apenas por uma fresta. Um país quase sempre mostrado através de manchetes, tensões, conflitos e discursos distantes. Mas por trás dessa imagem endurecida, existe outra paisagem, mais antiga, mais profunda, mais inesperada. Há montanhas nevadas que parecem guardar segredos desde o início do tempo. Há desertos tão quentes e implacáveis que lembram a superfície de outro planeta. Há cidades onde cúpulas azuis brilham ao entardecer, bazares respiram perfume de especiarias e jardins antigos ainda carregam a memória de reis, poetas e viajantes. Este é o Irã. Mas talvez não o Irã que você imagina. Esta é a antiga Pérsia, terra de impérios, de silêncio, de vento, de fé, de arquitetura grandiosa e de uma história que atravessou guerras, dinastias, invasões e revoluções sem desaparecer. Hoje, nossa jornada começa em um dos lugares mais incompreendidos do planeta. Seja bem-vindo ao Irã. Talvez esse vídeo mude sua visão sobre esse lugar. O Irã repousa em uma posição que durante séculos pareceu escolhida pelo próprio destino. Entre o Oriente Médio, a Ásia Central, o Cáucaso e o Golfo Pérsico, seu território sempre foi uma passagem. Mas nunca apenas uma passagem. Foi ponte, foi muralha, foi encontro, foi disputa. Por aqui, circularam comerciantes da Rota da Seda, exércitos imperiais, caravanas carregadas de tecidos, especiarias, pedras preciosas e histórias vindas de mundos distantes. Ao norte, montanhas frias seguram a neve. Ao sul, o calor se aproxima do mar. No centro, desertos vastos abrem espaços quase irreais, onde o horizonte parece tremer sob a luz. E entre esses extremos, nasceram cidades capazes de transformar aridez em beleza. O Irã não é um país simples de explicar. Ele é feito de contrastes, modernidade e tradição, silêncio e movimento, fé e comércio, deserto e jardim, cidades congestionadas e vilarejos onde a vida ainda parece obedecer ao ritmo do sol. Aqui, a paisagem não é apenas cenário, ela moldou a cultura, ela ensinou resistência. Ela obrigou o ser humano a criar soluções onde a natureza parecia dizer não. Por isso, compreender o Irã é caminhar devagar, é olhar além da primeira impressão. É deixar que o país revele suas camadas como um tapete persa sendo desenrolado lentamente diante dos olhos. E nossa primeira parada começa onde o presente e o passado se encaram todos os dias, na imensa capital iraniana. Teherã, a capital entre montanhas e contradições. Teherã surge aos pés das montanhas Alborz, como uma cidade que nunca parece terminar. De longe, ela se espalha pelo vale em uma imensa mancha urbana. Prédios, avenidas, fumaça, trânsito, mercados, torres modernas e bairros antigos se misturam sob uma luz seca, muitas vezes filtrada pela névoa da cidade. Mas acima de tudo isso, as montanhas permanecem, frias, silenciosas, imóveis. É essa presença que dá a Teherã uma força particular. Enquanto a cidade corre, as montanhas observam. Enquanto as ruas se enchem de buzinas, passos e vozes, os picos nevados lembram que o tempo humano é breve diante da vastidão da natureza. Teherã é uma cidade de tensão, não no sentido simples da palavra, mas tensão entre épocas, entre memórias, entre aquilo que o Irã foi, aquilo que é e aquilo que ainda deseja ser. Na Praça Azad, a Torre da Liberdade se ergue como um símbolo de pedra clara, combinando linhas modernas com ecos da arquitetura persa antiga.
Ela parece ao mesmo tempo portal e monumento. Um marco construído para olhar para trás e para frente. Mais distante, a Torre Milad corta o céu com sua estrutura alta e tecnológica, lembrando que o Irã também é urbano, contemporâneo, ambicioso. Mas Teherã não se revela apenas em seus monumentos. Ela se revela no movimento do bazar. No Grande Bazar, corredores cobertos formam um labirinto de comércio, tradição e som. O ar carrega cheiro de açafrão, chá, cardamomo, tecido novo, metal aquecido e poeira antiga. Há tapetes dobrados como se guardassem histórias inteiras. Há peças de cobre brilhando sob lâmpadas amareladas. Há comerciantes que negociam com a mesma paciência de seus avós. Ali, o Irã moderno não apaga o antigo. Ele passa ao lado dele. Às vezes, olhando para o celular. Às vezes, segurando uma xícara de chá. E então, acima da cidade, aparece o Monte Damavand, um vulcão adormecido, gigante, solitário, guardião do horizonte. Para muitos iranianos, ele não é apenas uma montanha, é memória ancestral, é mito, é força. E quando sua silhueta branca surge atrás da capital, Teherã deixa de ser apenas uma metrópole. Ela se torna uma cidade vigiada por uma lenda. Mas para entender a alma mais delicada do Irã, é preciso deixar a pressa da capital para trás. E seguir em direção a um lugar onde a arquitetura parece ter sido desenhada com silêncio. Kashan. Casas de deserto, jardins e o luxo da sombra. Kashan aparece como uma pausa. Uma cidade antiga entre o calor do deserto e a memória da Pérsia refinada. Suas ruas de barro, muros altos e portas discretas escondem interiores surpreendentes. Do lado de fora, tudo parece simples, quase severo. Mas ao atravessar certas entradas, o mundo muda. As casas históricas de Kashan foram erguidas por famílias ricas, comerciantes e pessoas que entendiam uma verdade profunda do deserto. A beleza não precisa gritar. Ela pode estar escondida atrás de paredes silenciosas, pátios internos, vitrais coloridos, salas subterrâneas, fontes, sombras calculadas e tetos trabalhados revelam uma arquitetura feita para vencer o calor sem destruir a harmonia. Aqui, o vento era uma ferramenta. As torres captadoras conduziam o ar para dentro das casas. As paredes grossas seguravam o frescor. A água corria por canais estreitos. Tudo parecia obedecer a uma inteligência antiga, nascida não da abundância, mas da necessidade. Em Kashan, o verdadeiro luxo não era possuir excesso, era conseguir respirar bem no meio da aridez. Então surge o Jardim Fin, um jardim persa onde água, sombra e geometria se encontram. Em um país de desertos, criar um jardim era mais do que decorar a paisagem. Era criar uma imagem do paraíso. Canais dividem o espaço com precisão. Árvores oferecem abrigo contra o sol. A água se move lentamente, como se carregasse uma memória de séculos. O som dela muda tudo. O calor continua ali, mas já não domina sozinho. Há algo hipnotizante nesse contraste. Do lado de fora, a secura. Do lado de dentro, a vida organizada em torno da água. Kashan nos mostra que a Pérsia não lutou contra a natureza apenas com força. Lutou com sensibilidade, com cálculo, com beleza. Mas se Kashan revela a intimidade das casas e dos jardins, a próxima cidade revela muito mais. Longe dali, no coração seco do país, existe uma cidade que sobreviveu onde quase nada parecia possível.
Yazde, a cidade do vento, do barro e do fogo. Yazde parece nascer da própria terra. Suas casas de adobe têm a cor do deserto. Seus becos estreitos se curvam como caminhos antigos, protegendo quem passa do sol implacável. À distância, as torres de vento se erguem sobre os telhados como sentinelas silenciosas. Elas não estão ali por enfeite, estão ali para capturar a vida. Durante séculos, Yazde precisou vencer o calor, não com máquinas modernas, mas com inteligência. As torres captavam a brisa e a conduziam para dentro das casas. Os muros grossos guardavam a temperatura da noite. Os pátios internos criavam sombra. E abaixo da terra, canais subterrâneos levavam água de lugares distantes até a cidade. Esses canais, chamados qanats, são uma das maiores provas de adaptação humana em paisagens extremas. Yazde não foi favorecida pela natureza. Ela precisou negociar com ela. Cada parede, cada túnel, cada sombra e cada abertura eram uma resposta ao deserto. E talvez por isso a cidade pareça tão profundamente ligada ao tempo, como se cada rua carregasse a memória de pessoas que aprenderam a viver com pouco, mas com precisão. Yazde também é um dos centros mais importantes do zoroastrismo no Irã, uma fé antiga, anterior a muitos impérios, que vê no fogo um símbolo de pureza e presença espiritual. No Templo do Fogo, uma chama sagrada continua acesa, cuidada por gerações. Diante dela, o silêncio muda. Não é um silêncio vazio, é um silêncio antigo, um silêncio que parece observar de volta. Mais longe, no deserto, surgem as Torres do Silêncio, estruturas circulares no alto de colinas áridas. Durante muito tempo, foram usadas em antigos rituais funerários zoroastristas, ligados à ideia de não contaminar os elementos sagrados da terra e do fogo. Hoje, elas permanecem ali como marcas de uma visão de mundo quase esquecida. Pedra contra céu, vento contra memória, vida e morte reduzidas à vastidão do deserto. Yazde é uma cidade que não tenta esconder sua dureza. Ela a transforma em identidade, barro, vento, fé e sobrevivência. Mas além dos muros da cidade, o deserto guarda criaturas e fenômenos ainda mais inesperados. Porque no Irã, até onde parece não haver vida, existe uma história se movendo sob a areia. O deserto iraniano. Vida onde tudo parece impossível. No deserto, o mundo muda de linguagem. As distâncias enganam, o calor distorce o horizonte, o silêncio parece mais pesado e cada sombra ganha importância. Aqui, a vida não se mostra com facilidade. Ela se esconde, espera, economiza energia, aprende a existir no limite. Entre as areias e pedras secas, a víbora persa do chifre surge como uma criatura saída de uma lenda antiga. Pequena, discreta, quase invisível, quando se enterra parcialmente no solo, ela deixa apenas os olhos expostos. O deserto passa por cima dela. O vento cobre seu corpo. O calor queima tudo ao redor, mas ela espera. Seu movimento lateral evita o contato prolongado com a areia escaldante. Seu veneno é uma ferramenta de precisão. Nada ali é desperdiçado, nem gesto, nem energia, nem ataque. No deserto, sobreviver não é questão de força bruta, é questão de paciência. E a víbora sabe disso melhor do que quase qualquer criatura. Mais adiante, quando a luz começa a mudar, outra presença atravessa a paisagem, o chacal dourado.
Com sua pelagem misturada ao tom da terra, ele parece parte do próprio cenário. Às vezes caça, às vezes se alimenta de restos, às vezes caminha sozinho, às vezes ao lado de seu par. No mundo árido, ele é caçador e limpador, sobrevivente e guardião invisível do equilíbrio. Então surge o dromedário, alto, resistente, quase sereno diante da vastidão. Durante séculos, ele foi mais do que um animal de carga. Foi o elo entre comunidades separadas pelo impossível. Carregou água, alimento, tecidos, mercadorias e, acima de tudo, a esperança de atravessar paisagens onde o erro podia custar a vida. Muitos imaginam que sua corcova guarda água, mas ela guarda gordura. O segredo verdadeiro está na capacidade do corpo de conservar cada gota, suportar a sede e seguir quando quase tudo ao redor pede rendição. No deserto iraniano, o dromedário não é apenas parte da paisagem. Ele é uma resposta viva à implacável lógica da aridez. Mas há um lugar no Irã onde o deserto vai ainda mais longe. Um lugar tão extremo que parece ultrapassar os limites da terra. Dasht-e Lut e Shiraz, do calor absoluto à poesia da luz. O Dasht-e Lut é uma das paisagens mais severas do planeta. Ali, o calor deixa de ser apenas sensação, torna-se presença. Uma força invisível pressionando a terra. A luz bate nas formações rochosas e transforma tudo em miragem. O horizonte parece respirar, ou tremer, ou desaparecer. As formações conhecidas como Kaluts se erguem como ruínas de uma civilização que nunca existiu. São torres, corredores, paredes e vales esculpidos pelo vento ao longo de tempos profundos. De certos ângulos, parecem cidades abandonadas. De outros, parecem ossos gigantes emergindo da areia. É uma paisagem grandiosa e perturbadora, bonita demais para parecer real, hostil demais para parecer acolhedora. No Dasht-e Lut, compreendemos algo essencial sobre o Irã. Este país não foi formado por paisagens fáceis. Ele foi moldado por extremos, frio nas montanhas, calor nos desertos, secura no centro, rotas comerciais nas bordas. Talvez por isso sua cultura tenha aprendido a transformar a diversidade em beleza. E nenhum lugar traduz essa transformação de maneira tão delicada quanto Shiraz. Shiraz é uma cidade de jardins, poesia e luz. Durante séculos foi lembrada como um centro cultural da Pérsia. Aqui, a paisagem parece mudar de tom. Depois da dureza do deserto, surgem árvores, pátios, flores e túmulos de poetas que ainda recebem visitantes, como se a palavra escrita fosse uma forma de eternidade. Em Shiraz, a memória não pesa, ela perfuma o ar. Então aparece a Mesquita Nasir al-Mulk, conhecida como Mesquita Rosa. Por fora, seus detalhes já impressionam. Mas é dentro dela, nas primeiras horas da manhã, que o mistério acontece. A luz atravessa os vitrais coloridos e se espalha pelo chão, pelas colunas, pelos tapetes e pelos arcos. Vermelho, azul, amarelo, roxo, verde, tudo se mistura em silêncio. Não é apenas decoração, é uma experiência. Por alguns instantes, a arquitetura deixa de ser matéria e se transforma em luz. A fé se torna cor. O espaço parece respirar. E quem está ali entende que alguns lugares não foram feitos apenas para serem vistos. Foram feitos para mudar a maneira como enxergamos. Mas ainda falta uma camada mais antiga nesta viagem. Antes das mesquitas, dos bazares e das cidades islâmicas,
existiu um império que sonhou em governar o mundo conhecido. E suas ruínas ainda falam, mesmo em silêncio. O Irã é um país onde o tempo nunca desaparece por completo. Ele permanece nas pedras, nos desertos, nas montanhas, nos jardins, nas cúpulas, nos rostos, nas vozes dos mercados, na chama antiga de Yazd, na luz colorida de Shiraz, no azul profundo de Isfahan. Ao viajar por esse território, percebemos que ele não cabe em uma única imagem. O Irã não é apenas política, não é apenas religião, não é apenas deserto, não é apenas história antiga. Ele é tudo isso ao mesmo tempo. E também algo mais difícil de nomear. Uma continuidade, uma força silenciosa, uma memória que sobreviveu a impérios, invasões, terremotos, revoluções e esquecimentos. Poucos lugares no mundo carregam tantos contrastes em uma mesma paisagem. O frio do Damavand e o calor do Lut, o barro de Yazd e o mármore dos palácios, o silêncio das torres antigas e o burburinho dos bazares, a aridez extrema e os jardins desenhados como paraísos. Tudo parece contraditório, mas no Irã, a contradição não destrói a identidade. Ela a constrói. Talvez essa seja a grande lição deste lugar. A vida não floresce apenas onde tudo é fácil. Às vezes, ela se torna mais profunda justamente onde precisa lutar para existir. Os povos que viveram aqui aprenderam a captar vento, a conduzir água sob a terra, a erguer beleza no deserto, a transformar pedra em oração, a fazer da luz uma linguagem. O Irã nos obriga a reconhecer nossa pressa, nossa facilidade em julgar lugares que nunca vimos de perto, nossa tendência de confundir manchetes com povos inteiros. Mas quando a câmera se afasta do ruído e se aproxima da paisagem, algo muda. O país deixa de ser uma ideia distante e se torna uma jornada, uma presença, uma história viva. Depois dessa jornada, entendemos que o Irã é muito maior do que a imagem que muitas vezes chega até nós. Ele é montanha e deserto, é cidade e silêncio, é fé e poesia, é memória e sobrevivência. É uma terra onde o tempo parece ter deixado marcas profundas, mas não conseguiu apagar a beleza. Vimos Teherã crescendo sob montanhas antigas, Kashan transformando calor em arquitetura, Isfahan erguendo a beleza como linguagem de império, Yazd sobrevivendo com barro, vento e fogo, o deserto revelando criaturas adaptadas ao impossível, o Lut mostrando a força extrema da natureza, e Shiraz lembrando que a luz também pode ser uma forma de poesia. Talvez o Irã continue sendo, para muitos, um país distante e mal compreendido. Mas quando olhamos com calma, percebemos que algumas das histórias mais extraordinárias do planeta estão justamente nos lugares que aprendemos a observar menos. E talvez seja por isso que viajar, mesmo através de imagens, ainda seja tão poderoso. Porque toda paisagem desconhecida carrega uma chance de mudar a nossa visão do mundo. Se este vídeo te marcou de alguma forma, considere deixar o like e apoiar o canal. Isso ajuda mais pessoas a descobrirem documentários como este. E se você gosta de viajar por lugares extremos, culturas antigas e paisagens que parecem saídas de outro tempo, continue acompanhando o canal. Obrigado e boa viagem.